Bom dia, meus irmãos. Um beijão para todos vocês. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã. E uma bênção especial a todas as famílias aí representadas por vocês, tá ok? Gente do céu, vamos lá. Vamos estudar hoje selado e batizado com o Espírito Santo. Quando que você consegue, em que momento você vai conseguindo perceber que o Espírito Santo está trabalhando intensamente o seu coração, aliás, intensamente a sua mente, para atingir o seu coração. Veja bem, você tem o conhecimento da palavra de Deus, mas ele começa a convencer você da justiça, do pecado e do juízo. E você começa a mudar os hábitos da sua vida. Você começa a mudar o seu eu, a mudar profundas transformações, alterações e restauração do caráter. Quando ele começa a convencer, não é? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você percebe as alterações que você vai tendo na sua vida. Isso é o Espírito Santo conduzindo os seus passos, mudando a forma do nosso viver. Mudando a forma do nosso viver, tá ok? Vamos lá. Selado e batizado com o Espírito Santo. Vamos estudar o dom de línguas verdadeiro e o falso, que inclusive é muito advertido pelo apóstolo Paulo, ok? Vamos lá. Como percebemos o Espírito Santo? Como percebemos o Espírito Santo agindo intensamente na nossa mente para que o conhecimento saia da mente e comece a se apoderar do coração? Coração, conhecimento para condenação, porque eu não vivo a palavra de Deus. Mas quando começa a atingir o coração, é porque a minha vida começa a ser mudada. Ou seja, o que se conhece da palavra de Deus começa a ser praticado, começa a ser vivido dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo de nossas vidas. E isso é maravilhoso. Vamos lá. Como percebemos o Espírito Santo? João 16, verso 8 diz assim: quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, que foi o que aconteceu lá no Pentecostes e acontece em nossas vidas, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que ele glorificaria Cristo em nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Tá ok? E também, Isaías 30, 21. Vamos lá? Isaías 30, 21. Isaías 30, o verso 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que é essa voz? Uma voz atrás de você dizendo. A voz mais branda do consciente humano é a voz do Espírito Santo. A voz mais branda e suave do consciente humano, biblicamente falando, é a voz do Espírito Santo. A pessoa vai fazer uma coisa errada, assaltar, matar. Não, não faça isso. Preserve a vida. Deus é um Deus de vida. Aquela voz branda, suave, falando, é a voz do Espírito Santo. Tá certo? Vamos lá. 30, 21. Vamos ler de novo. É muito maravilhoso, muito lindo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, ou seja, sair do caminho do Senhor Jesus, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a voz do Espírito Santo, tentando evitar que venhamos a cair em pecado. Tá ok? Vamos lá. Quantas pessoas são abordadas pelo Espírito Santo? Quantas pessoas são abordadas pelo Espírito Santo? Atos 2,17. Vamos lá. Atos 2, verso 17, diz assim, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Isso
e sonharão os vossos velhos. Os velhos sonharão. Tá certo? Essa é a promessa da chuva serôdia, tá? Que cairá nos últimos dias, que cairá no futuro próximo. Tá ok? 17:30 também. Atos 17:30. 17:30. Olha só. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Aquilo que não sabemos, Deus não imputa como pecado em nossa vida. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. Batismo de arrependimento pregado por João Batista. Jesus chamou o povo ao arrependimento porque o reino está próximo. Não é? Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, Jesus Cristo. Tá certo? Jesus Cristo. E tem outro parâmetro também, que é Atos 5:32. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Você na igreja e eu na igreja recebemos o Espírito Santo para entendimento, congregando em união. Não é? Que diz o livro de Hebreus, para nós congregarmos em união. E não deixarmos de congregar como é o costume de alguns, que abandonam a fé. Tá certo? Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, diz a palavra. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, quando você aprende da palavra de Deus e obedece, pratica ela em sua vida, vive em harmonia com Deus, vive meditando na palavra de Deus, vive meditando naquilo que você aprendeu, contempla a natureza, a imensidão do azul do céu, você vive em sintonia com Deus. Esse é o Espírito Santo selando a sua vida, te batizando dia a dia com o Espírito Santo, né? O batismo diário, se fortalecer diariamente e conduzindo sua vida em harmonia, em união, em amor com o teu Deus. Entende? É assim. Tá? Atos 7:51. Vamos ver. Atos 7:51. Também fala sobre isso. Muitas passagens na Bíblia. Atos 7, verso 51 diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, aqui uma advertência, não é? Aqueles que ouviram a mensagem de Deus, ouviram a mensagem de Lucas, né? Que Atos foi escrito por Lucas, e Lucas aqui descreve muitas passagens de alguns personagens bíblicos. Ouviram pregações, ouviram o Cristo vivo, morto e ressuscitado, ouviram pregações e não creram, de dura cerviz, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Não creram. Viram ali na cruz do Calvário, não é? E as primícias, alertando toda Jerusalém daquele que fora crucificado, este era o Messias, o Deus vivo, Deus Salvador do povo. Todas as profecias do Messias se encaixaram perfeitamente em Jesus Cristo. E houve ainda aqueles que não creram. Não é? Tá certo? Povo de dura serviço, que adverte. Isaías, vamos para Isaías 63. Isaías 63.
Tá aqui, Isaías, vamos ver qual a preciosidade do texto de Isaías para os nossos corações hoje. Isaías 63, o verso 10, diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha que triste, irmãos. Mas eles foram rebeldes, se rebelaram contra Deus, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo com seus pecados, até que não ouviam mais a voz do Espírito Santo, até que ficaram desembestados, ou seja, sem controles, perderam a racionalidade com o desejo na perversidade e no pecado. Olha que tristeza. Mas eles foram rebeldes. Leia o contexto aqui, Deus vinga o seu povo, olha lá. Leia o contexto aqui de Isaías 63, que é muito interessante essa passagem, esse capítulo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por que o seu Espírito Santo? Porque o Espírito Santo habita em glória, no Pai e no Filho. Tá? Pelo que se lhes tornou em inimigo. Ou seja, Deus não é inimigo de ninguém. Tornou-se inimigo por quê? Porque não conseguia mais alcançá-los. E Deus, em sua justiça, uma hora ia ter que deixar vir a consequência desses pecados sobre a vida deles. E Deus estava ali insistindo com eles, oferecendo perdão, um perdão divino. Deus perdoa, mas a consequência de qualquer forma vem, consequência dos pecados. Tornou-se inimigo, por isso Deus queria oferecer o perdão e tudo, reconciliar eles com Deus, e eles não quiseram. Então vem a consequência do pecado. Mas Deus não é inimigo de ninguém. E ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, Deus ali permitia, né, que os exércitos inimigos vinham e levassem o povo cativo, para que o povo caísse em si, dos seus pecados, buscasse arrependimento, aceitasse o arrependimento dado pelo Espírito Santo, se reconciliassem com Deus, para que o povo não viesse a se perder de uma vez. Não é? Que coisa, hein? Que coisa. Quando uma pessoa é selada com o Espírito Santo? Vamos ver? Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios é tremendo, hein? O livro de Efésios é um dos livros mais importantes que falam sobre chamado e vocação. Tá? O livro de Efésios é muito importante porque fala muito de chamado divino para você exercer a sua vocação para com Deus. Aperfeiçoar os seus talentos que nascem com você. Buscar os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos concedendo. E são aperfeiçoados, são desenvolvidos e aperfeiçoados mediante Cristo, que é o cabeça de todo o corpo, que é a igreja. Todo o corpo é cada um de nós. E o cabeça é Cristo. Entende? Vamos lá. É o livro, então, de Efésios. Efésios. Está aqui. Efésios, capítulo 1. Lá no verso 13, diz assim. Olha só. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando você crê e vive em conformidade, em harmonia com Deus, você está sendo selado, cada vez mais selado com o Espírito Santo. Por que você está sendo selado com o Espírito Santo? Porque você faz parte da aliança eterna com Deus, que foi selada no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos eternos, as 2 tábuas de pedra. Pedra por quê? Porque Deus pediu 2 tábuas de pedra para Moisés? Porque pedra é símbolo de eternidade. Tá? Os mandamentos, sendo o reflexo do caráter de Deus, são eternos, não tem como ser mudados. Eu, Senhor Deus, não mudo, está lá no livro de Malaquias. Tá certo? Então, nós que temos que aceitar as mudanças, as alterações, a restauração, a transformação que o Espírito Santo vai fazendo em nós, para que nós venhamos a viver em conformidade com Deus. Entende?
Isso é ser selado com o Espírito Santo. Você começa a ser restaurado, transformado, cada um de nós. Entende? Para viver em harmonia, para ser guiado no Espírito. E o Espírito começa a prevalecer sobre a carne, o pecado. Você não ouve mais o seu coração enganoso. Entende? Seu coração enganoso pede ali uma coisa deliciosa e tal. Mas isso faz bem para o templo do Espírito Santo? Isso cuida do templo do Espírito Santo? Não. Vou comer o que é mais saudável. Ou seja, profundas mudanças em todos os aspectos da vida. Entende? Essa é a transformação dada pelo Espírito Santo. Esse é o selamento do batismo com o Espírito Santo. Não é aquele batismo que você afunda na igreja. Batismo significa submersão, afundar totalmente em água. Tudo bem, você é batizado na igreja. É uma demonstração pública que você aceitou a fé, a palavra de Deus. Mas dia a dia você vai percebendo isso. As profundas mudanças em nossas vidas. Tá? Esse é o selamento do Espírito Santo. Entende? Falar no seu consciente. Né? No comer, no beber, no falar, no agir, no pensar. Purificação dos pensamentos. Se desviando do mal. Desviando o olho do mal em oração. Cantando na mente hinos de louvores a Deus, se desviando do mal. Tudo isso Deus vai selando cada vez mais intensamente a sua vida com o Espírito Santo. Entende? Tudo isso faz parte. Ok? E aqui, ó, já que nós estamos no 13, lê também o 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança com os santos. Chamamento. E qual é a vocação? Acabou de falar depois aqui, ó. Ó, vou ler de novo para você. Logo depois que ele fala chamamento, ele traz a vocação. Como é que você vai viver em glória? Como é que você vai ser salvo e viver no reino prometido em glória? Executando a sua vocação. Olha lá. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Chamamento divino. Agora ele fala da vocação. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A sua herança nos santos, em glória, é exercer a sua vocação, para que você seja salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Tá certo? Exercer a sua vocação pode ser entregar um folheto bíblico, pode ser pregar, pode ser cantar nos louvores a Deus. E inúmeros, tem uma multidão sem fim. Cuidar bem do templo do Espírito Santo, para cuidar da longevidade de vida que o Senhor Deus te deu, atendendo o mandamento não matar. Não matar. A pior morte que existe é a morte espiritual, que é o pecado. Tá? E hoje muitas pessoas oram nas mesas aí de refeições e não é todos os alimentos ali que Deus abençoa. Você sabe muito bem disso. Alimentos industrializados, enlatados, largar tudo isso aí, comer mais naturalmente o que vem da mão de Deus, o que vem da terra. Nós não fomos feitos do pó da terra, nós precisamos dos elementos que venham da terra. Os produtos ali plantados na terra. Esses são os alimentos que fazem bem para a nossa saúde e cuidam do templo do Espírito Santo. Tudo isso faz parte. Tá ok? Olha lá. Para que é selado uma pessoa? Efésios 4:30 explica isso. Por que é selado uma pessoa? Olha só. A pessoa é selada para não cometer esses tipos de pecados aqui, ó. Efésios 4:30. Olha só. Olha as coisas que entristecem o Espírito Santo. Aqui, ó, para não cometer esse tipo de coisa. A partir de Efésios 4:30, tá? A partir do verso 30. Efésios capítulo 4, a partir do verso 30. Olha só o que diz. E não entristeçais o Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele habita em nós, no íntimo do nosso coração, quando começamos a praticar as verdades de Deus. Olha o que ele coloca aqui agora. Longe de vós toda amargura e cólera e ira
A ira de Deus é mágoa e tristeza por não aceitar uma salvação tão grande. A ira de Deus é diferente. A ira de Deus é mágoa, tristeza, profunda tristeza em recusarmos uma salvação tão grande, tão limitada, tão infinita. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, gritaria afugenta o Espírito Santo, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de nós isso aí entristece o Espírito Santo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Tudo bem? Joia? É isso aí. É para isso que uma pessoa é selada, para não fazer as coisas ali que entristecem o Espírito Santo, mas viver em harmonia, em perfeita, né, buscando a perfeição da obediência com Deus. Tá? Vamos lá. O que acontece ao uma pessoa ser selada com o Espírito Santo? Vamos lá. 1 Samuel 10:6. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Vamos lá. Diz assim, ó: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Nos muda. Pouquinho a pouquinho, você não vai nem percebendo. Pouquinho, você deixou de fazer aquilo na sua vida, você deixou de fazer outra coisa na sua vida. Por exemplo, eu era fanático por futebol. Certo? Eu gostava demais de futebol. Deixava, ficava o dia inteiro vendo futebol e noticiário. Futebol. Hoje, eu não entendo nem mais nada de futebol. Eu nem entendo a racionalidade de 22 homens correndo, 2 goleiros fixos no gol, e um bando de homens querendo colocar a bola no gol do lado de lá, e os outros querendo colocar a bola no outro gol do lado contrário. E se perde quase 3 horas vendo um negócio desse. Certo? Eu não vejo graça, não consigo mais assistir futebol. Um negócio. 11 querendo colocar a bola para lá, no gol de lá. E os outros 11 querendo colocar a bola para lá de lá. E arrasta multidões isso aí. Enquanto poderíamos estar nos preparando, lendo a Bíblia, dando estudos bíblicos, nos preparando para a volta do Senhor. Nessas maravilhas, nessas coisas que você vai entendendo cada vez mais profundamente, vai vivendo cada vez mais intensamente com Deus. Aquela paz que excede todo entendimento e guarda nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que é o que vamos levar dessa vida. A única coisa que vamos levar dessa vida é nosso caráter aperfeiçoado, transformado, restaurado pelo Espírito Santo. Pelo Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Ou seja, eu levava uma vida correndo atrás do vento. Coisas ilusórias, passageiras, que não tem significado nenhum. Você entendeu? É assim. Você viu que tremendo o verso 6? O Espírito do Senhor se apossará de ti. Vai se apoderando de nós. E profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Somos mudados em outro homem, completamente diferente daquilo que éramos. Mas, pouco a pouco, grau a grau, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, e assim vai. O que faz o Espírito Santo quando está dentro de alguém? Olha que maravilha. Ezequiel 36, 27. Vamos lá? Ezequiel, está aqui. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Diz assim, ó: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, que são os mandamentos eternos. Juízos é sempre referente aos mandamentos eternos, as 2 tábuas de pedra, tá? E os observeis. Olha que maravilhoso. Porei dentro de vós o meu espírito,
ou seja, dentro de vós, no profundo do íntimo do coração. Tá certo? É aquele verso de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Quem é a porta? Seu coração, a praticar as verdades divinas. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa. Quem é a casa? O seu corpo, o templo do Espírito Santo. Cearei contigo e você comigo. Cear na palavra de Deus. Ou seja, o que é cear? Cearei contigo e você comigo. É a oferta do Espírito Santo em querer te dar a unção do Espírito Santo. Não existe edificação espiritual maior do que essa joia rara. Viver a unção do Espírito Santo. Foi o que os apóstolos viveram. Foi o que Jó viveu. Os patriarcas. Eles viveram uma vida tão profunda com Deus, tão ligada a Deus, que eles viviam a cada segundo de sua vida. Passavam as 24 horas do dia em harmonia, em sintonia profunda com Deus. Não conseguiam mais se separar de Deus. Era a alegria da vida deles, a realização completa. E quem viveu a unção do Espírito Santo de forma mais intensa possível, na sua plenitude, foi o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Foi o único que conseguiu viver na maior intensidade possível da unção dada pelo Espírito Santo. Jesus conseguiu a força máxima que um homem pode receber da unção do Espírito Santo. Só que indo para o Getsemane, ele perdeu tudo. Ficou somente com o fôlego de vida. Por quê? Porque todos os pecados do mundo estavam sobre ele. Por isso que ele falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade, e assim a tua. Exemplo de obediência completa. Tá vendo só? Que maravilha? Vai anotando aí, vai montando seus estudos bíblicos, vai montando tudo certinho aí. Ou seja, faz andar na lei de Deus e nos preceitos, nos ensinamentos de Deus. Hebreus 8:10. Vamos lá? Hebreus 8:10 diz assim. Hebreus 8:10. Vamos ver a preciosidade em Hebreus 8, verso 10. Diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, ou seja, as 2 tábuas de pedra, os mandamentos morais, os mandamentos eternos. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus vai escrever no seu e no meu coração, com o fogo purificador do Espírito Santo, os 10 mandamentos. Para vivermos em harmonia completa com Deus e obedecer também os seus preceitos, os seus ensinos. A preciosidade da palavra de Deus vivida a cada minuto de nossa vida, a cada segundo. Isso é o que mais deveríamos buscar em nossas vidas. Pode uma pessoa sujeitar-se à lei de Deus sem o Espírito Santo? Não tem como, né, gente? Não tem como. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Que é a promessa que Jesus nos deu. Romanos 8. Vamos lá. Está aqui, ó. Romanos 8. Romanos 8, 7 e 8. 7 e 8 diz assim: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, as coisas da carne. Né? Os amigos dos prazeres da vida constituem-se inimigos de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, verso 4. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Carne, o pecado. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entende como é que é isso?
O próprio Espírito, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Viver em Espírito, viver em harmonia com Deus. Os que são guiados no Espírito, esses são filhos de Deus. Está no próprio livro aqui de Romanos, eu não sei o capítulo. Tá certo? Tá bom? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. E se não está sujeito à lei de Deus, não está sujeito ao Espírito Santo. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo? Então não tem como. Nós precisamos viver em harmonia com Deus, obedecer a Deus, viver em harmonia com a palavra dele, viver em harmonia com o Espírito Santo, obedecer os mandamentos divinos, os 10 mandamentos, e viver em conformidade, em obediência, em submissão com o nosso Deus, que é um ser supremo, é o eterno. Tá ok? Tá ok? Beleza? Maravilhoso. A quem Deus dá o Espírito Santo? Ora, a quem obedece, a quem vive em harmonia com Ele. Na igreja nós temos na mente, para entendimento, aqueles que vão praticar, aqueles que vão viver essas verdades maravilhosas, é a obediência, submissão a Deus. Aí tem o Espírito Santo permanentemente, a cada segundo de sua vida. O Espírito Santo começa a habitar e fazer morada, e vai crescendo cada vez mais em você. Ou é o Atos 5,32, que nós já falamos. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem, que vivem em obediência, vivem em harmonia com Deus. Ele vai fazendo morada em nós. E vai crescendo, crescendo. Até quando lá em João, no capítulo 4, tá certo? No capítulo 4 está escrito isso. Não sei em que verso, se não me engano, o verso 14. Vai habitando em nós, vai crescendo, até que sejais uma fonte de água viva a jogar para a eternidade. Água viva é símbolo do Espírito Santo. Até que ele transborde em nós. Tá certo? Se vamos ganhar a unção ou não do Espírito Santo, irmãos, isso é uma outra história. Cabe somente a Deus saber. Mas nós podemos buscá-lo. Entendeu? Em comunhão, em veracidade de coração, se submetendo a Deus, se humilhando a Deus, orando, jejuando, né? Tirando um dia da semana, um dia do mês, um dia de 15 dias, cada um conforme o seu propósito para com Deus, seu propósito de coração, a sua meta, o seu alvo a galgar com Deus. Tá certo? A quem Deus dá o Espírito Santo? A quem está disposto a viver, a obedecer a Deus. Viver com Deus, obedecer. O que é batizado com o Espírito Santo? O que é ser batizado com o Espírito Santo? Atos capítulo 1. Vamos lá em Atos, no capítulo 1, versos 5 e 8. Olha só o que diz o verso 5 e 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, teria a ascensão do Senhor Jesus, passaria os 40 dias, 40 em número de preparação, 40 anos no deserto, 40 dias e noites para Moisés receber as 2 tábuas de pedra. Jesus também no deserto, 40 dias e noites sendo tentado, 40 em número de preparação. Jesus ascendeu aos céus, tem a cerimônia de glorificação de Cristo como sendo Deus, à destra da majestade, tá certo? Encerrado depois dos 40 dias, essa cerimônia de glorificação, da qual o Espírito Santo também participou, desce o Espírito Santo no Pentecostes. Quando desce o Espírito Santo no Pentecostes, Jesus também
deixa o Santíssimo à destra da Majestade e começa a sua intercessão no santuário celestial, no lugar santo. Tá bom? A sua intercessão por nós, por toda a humanidade. Vamos lá. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha agora o verso 8 que ele pede aqui, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E assim o evangelho cresceu. Todos que iam sendo batizados ali saíam a pregar. Por quê? Porque o Espírito Santo gravava os ensinamentos que eles recebiam em sua mente. E resplandecendo no coração, crescendo no coração deles o amor à palavra, o amor a Deus, o amor a Cristo que morreu por eles, eles saíam a pregar e a falar de Deus sem cessar. A todos que apareciam na frente deles, iam pregando, pregando, pregando. E esses que iam vindo também iam se convertendo, iam sendo batizados. E foi tremendo, né? Pentecostes foi tremendo, tá certo? Pentecostes foi a chuva temporã, a chuva temporã prometida por Deus, tá certo? Para que é batizada uma pessoa com o Espírito Santo? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, por que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Para proclamar o Evangelho eterno, para viver para Deus, para passar por uma outra vida. Ela pode estar, né, num momento de grande tribulação, de grande aflição na vida, mas passa com alegria de coração, porque você sabe que o Senhor da Glória está com ela, por meio do Espírito Santo. Você entendeu? Jó se alegrou na própria morte. Que maravilha, vou largar da vida ilusória e passageira e descer ao pó da terra com o meu Senhor, e meus olhos verão a Deus. A fé de Jó era tremenda. Tá certo? O que aconteceu quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo? Gente do céu, o que aconteceu foi maravilhoso. Jó, Atos 2:37, olha que tremendo. Quando, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração. O coração ficou compungido, triste, né? Mas ao mesmo tempo cheio de alegria, de paz, de vontade de entregar toda a vida a Deus, sem reservas, e viver intensamente para Deus. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Por quê? Porque aqui eles conheciam o batismo de arrependimento dado por João Batista. Eles tinham sido batizados por João Batista. Só que agora estão deparando com uma verdade que eles não conheciam, que é o Jesus Cristo, o Messias, morto e ressuscitado. E também aqui está sendo ensinado para eles do Espírito Santo, como é dito lá no verso 38. Olha lá. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou? E vocês vão batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que é essa partícula E? Em nome do Pai, vírgula, e do Filho, vírgula, e do Espírito Santo. O que é esse E? Significa, esse E é aditivo, significa que Pai, Filho e Espírito Santo agem juntos, em prol da humanidade. Então aqui estava sendo apresentado a eles o Messias, morto e ressuscitado, e o Espírito Santo. A grande maioria nunca tinha ouvido falar, nem sonhava com o Espírito Santo, não tinha conhecimento disso. Como agora eles estão recebendo conhecimentos a respeito de Deus que não conhecia anteriormente, eles são rebatizados. O rebatismo ele é bíblico. Eles já tinham sido batizados por João Batista, a maioria, não todos, a maioria. Eles são novamente batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ok?
Olha o verso 41. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já pensou? Num dia só. Acaba a pregação, 3.000 pessoas batizadas. 5:42, vamos lá para o 5:42. Olha lá, 5, verso 42 diz assim, ó. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o Messias. Cristo quer dizer Messias, né? Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Não cessavam de ensinar, era o dia inteiro ensinando. A chuva temporã, né? Por isso que o Evangelho abraçou o mundo rapidamente. Que ordenou Jesus ao falar do Espírito Santo? João 16, 24. Vamos lá. João 16, verso 24 diz assim: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, o que eles iam pedir? Cada vez mais o Espírito Santo. Buscar desesperadamente a unção do Espírito Santo, que não existe felicidade e alegria. Não existe felicidade e alegria maior que essa. A joia rara, a unção do Espírito Santo. Tá certo? Zacarias 10:1. Zacarias 10, verso 1, diz assim. Olha que maravilha. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. A temporã é aquela chuva mais rala, que prepara a terra, que prepara a semente a germinar. E a chuva serôdia é aquela chuva mais pesada, que vem consumar a colheita. Aquela chuva mais pesada, mais intensa. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. O Senhor que opera tudo em todos. O Senhor é mais do que tudo em nossa vida. Pedi ao Senhor e Ele vos ouvirá. Pedi e recebereis. Apelo do estudo de hoje, então. Sujeitar-se ao Espírito para ser convertido e para converter outros. Certo? Para que a luz do Espírito Santo brilhe em ti e resplandeça sobre outros por meio dos ensinamentos, por meio das vossas pregações, por meio dos vossos ensinos. Tá certo? E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Não é? E que Deus prepare você para o grande dia. Apocalipse 22, verso 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Jesus foi testemunho vivo da pregação da palavra. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Forte abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo encontro. Amém.